Você já percebeu que depois da visita de certas pessoas a atmosfera da sua casa muda completamente? Uma leveza que existia antes desaparece, uma irritação surge sem motivo, uma inquietação que você não consegue nomear toma conta do ambiente. Isso não é imaginação, isso não é coincidência. Os anjos de Deus são designados para guardar o seu lar, para ministrar a favor de quem habita nele, para criar um ambiente onde a presença de Deus pode operar livremente, mas existem pessoas que quando entram na sua casa criam uma atmosfera que os anjos não habitam, não porque os anjos sejam fracos, mas porque a presença do que essas pessoas carregam é incompatível com o que os anjos de Deus representam. A Bíblia é clara sobre isso, e hoje você vai entender quem são essas 5 pessoas e por que os anjos recuam quando elas cruzam o limiar do seu lar. A primeira pessoa que os anjos não querem na sua casa é aquela que pratica ocultismo mesmo que de forma discreta. Tarô, adivinhação, consulta a espíritos, simpatias, amuletos de proteção que não têm origem em Deus. Essa pessoa não precisa anunciar o que faz. Ela chega com um sorriso e sai deixando algo que você não vê. Deuteronômio 18:10-12 classifica todas essas práticas como abominação diante de Deus. E onde há abominação à presença dos anjos de Deus recua, os anjos são ministros santos designados por Deus. Eles não coabitam com o que Deus declarou abominável. Salmo 103:20 diz que os anjos executam a palavra de Deus, e a palavra de Deus é clara sobre o ocultismo. Quando essa pessoa entra na sua casa, você não está apenas recebendo uma visita, você está abrindo uma porta espiritual. E o que os anjos fazem quando essa porta se abre é recuar do espaço que foi contaminado. Você tem autoridade sobre quem entra no seu território, use essa autoridade com sabedoria. A segunda pessoa que os anjos não querem na sua casa é o semeador de discórdia. Provérbios 6 lista 7 coisas que são abominação diante de Deus, entre elas está o que semeia discórdia entre irmãos. E os anjos de Deus são guardiões de um ambiente de paz. Filipenses 4:7 fala da paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz é o ambiente natural onde os anjos operam. Quando o semeador de discórdia entra na sua casa, ele não grita, não briga, não faz nada que pareça obviamente errado. Ele conversa, ele insinua. Ele planta uma dúvida sobre o seu marido, uma suspeita sobre a sua amiga, uma interpretação torta de algo que alguém disse. E quando ele vai embora, a paz desapareceu. A casa que tinha um ambiente de harmonia agora tem uma tensão que não existia antes. Os anjos se movem em ambientes de paz. Quando a discórdia entra e a paz sai, a atmosfera que permite a atividade angélica foi destruída. Lucas 1 mostra que quando o anjo apareceu a Maria, a primeira coisa que ele disse foi: não temas. Paz primeiro, sempre paz primeiro. Uma casa em guerra não é um ambiente onde os anjos operam livremente. A terceira pessoa que os anjos não querem na sua casa é o murmurante crônico, aquele que chega na sua casa e em poucos minutos transforma o ambiente com reclamação constante, da vida, do governo, dos filhos, do pastor, de tudo. Números 11 mostra o que a murmuração constante produziu no meio do povo de Israel. Deus estava acampado no meio deles, os anjos operavam naquele ambiente, e a murmuração foi tão grave que o fogo do Senhor se acendeu contra eles. A murmuração não é apenas um traço de personalidade difícil de suportar, é uma declaração espiritual de que o que Deus proveu não é suficiente, é uma rejeição da providência divina, e onde a providência de Deus é rejeitada publicamente e constantemente o ambiente espiritual se altera. Os anjos são ministros da vontade de Deus, a murmuração é o oposto da vontade de Deus. Quando o murmurante crônico se instala na sua casa, o ambiente que seus anjos guardam começa a ser envenenado por uma atmosfera de ingratidão que os anjos não habitam, a quarta pessoa que os anjos não querem na sua casa é aquela que carrega amargura e falta de perdão enraizadas. Hebreus 12:15 usa uma imagem que não deixa dúvida, uma raiz de amargura que brota e contamina muitos. Raiz, não folha, não galho, raiz. Algo que está embaixo da terra invisível a olho nu, mas que alimenta tudo que cresce acima dela. A pessoa amargada não precisa falar da sua amargura para que ela opere no ambiente. Ela simplesmente está lá, e onde ela está o peso que ela carrega preenche o espaço. Os anjos de Deus são enviados para ministrar vida, consolo, paz e proteção. A amargura produz o oposto de tudo isso. Efésios 4:31 instrui remover toda amargura, ira, indignação e maledicência, remover, não tolerar, não administrar, remover. Quando você recebe repetidamente uma pessoa que carrega amargura enraizada dentro da sua casa, você está introduzindo no seu território espiritual algo que Deus instrui a remover. E o que Deus instrui a remover não é compatível com o ambiente que os seus anjos guardam. A quinta pessoa que os anjos não querem na sua casa é o inimigo disfarçado de amigo, aquele que sorri na sua frente e opera contra você por baixo. Salmo 55:12-14 mostra Davi em desespero não por causa de um inimigo declarado, mas por causa de alguém que era seu companheiro, seu confidente,
com quem andava em doce companhia. Esse tipo de pessoa é o mais perigoso de todos porque é o mais difícil de identificar. Ela come na sua mesa, ela ouve os seus planos, ela conhece os seus sonhos, e usa tudo isso com outra intenção. Os anjos de Deus operam em ambientes de verdade. João 14:17 chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Os anjos são ministros desse mesmo Espírito, onde a falsidade e a traição habitam, onde a hipocrisia é a fundação de uma relação. O ambiente da verdade que os anjos guardam é comprometido. Jesus foi traído por alguém da sua própria mesa. Mas antes de Judas agir, João 13 mostra que Satanás já havia entrado nele. O inimigo disfarçado de amigo traz consigo algo que não vem de Deus, e os anjos reconhecem isso mesmo quando você não consegue ver. Aqui está o que une tudo isso. Seus anjos não foram embora, eles estão designados por Deus para guardar o seu lar. Hebreus 1:14 é claro. São todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas a eficácia do que seus anjos podem fazer no seu lar depende do ambiente espiritual que você mantém dentro de casa, e parte disso é decidir quem você deixa entrar. Josué 24:15 não é só um versículo para quadro de parede, é uma declaração de autoridade sobre um território. Quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor inclui guardar o ambiente que Ele te deu. Fechar a porta para certas pessoas não é falta de amor, é obediência, é proteção, é criar e manter um ambiente onde os seus anjos podem operar sem restrição, onde a presença de Deus pode habitar livremente e onde as bênçãos de Deus chegam sem obstáculo espiritual no caminho. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você precisava ver, compartilha com alguém que também precisa desse ensinamento hoje. E se você quer continuar recebendo a palavra de Deus com profundidade e sem rodeios, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque seus anjos estão trabalhando. Não dificulte o trabalho deles.